parece que toda a gente sente que o Tour é uma pressão superior a todas as competições. Aquilo era um mundo em qual eu não me encaixava, acho eu. Realmente o Tour tem uma pressão extra. Sempre a 1000 a hora, aquilo não havia um único segundo para respirar. Eu senti essa pressão como ciclista, como diretor e como manager. Isso existe em todas as funções que a gente tem, nota-se essa pressão. Aquilo que há um bocado o Zé estava a dizer das estradas francesas, ele dizia sempre isto nas reuniões: French roads, French roads. Típica. Para mim o Tour é a maior corrida e sempre foi, quando era criança, o meu sonho era que um dia correr o Tour, e quando o fiz pela primeira vez, depois a partir daí não tive dúvidas que essa era a corrida que eu, se pudesse estar presente, é sempre a minha corrida. Olá, boa tarde aos dois. Obrigado por terem aceito o nosso convite para estarem aqui a falar um pouco sobre o Tour no nosso canal do Insight. A nossa ideia é tentar levar a todos os adeptos do ciclismo um pouco a vossa experiência que vocês tiveram, tudo claramente a dever em relação ao ter sido ciclista e ultimamente depois como diretor desportivo, ou seja, uma vasta experiência em relação ao que é o Tour, e o Tiago, muito concretamente, uma visão própria como ciclista e nestes, já nos anos mais recentes. E começava por ti, Zé, é assim, normalmente costuma-se sempre dizer, não é só no Tour, mas este ano concretamente no Tour, que o Tour foi um dos percursos, ou o percurso mais duro dos últimos anos. Concordas com essa avaliação ou nem por isso? Bom, eu acho que o Tour nunca é fácil. Poderá haver, analisando os perfis das etapas que teoricamente serão mais duras que outras, tem um acumular de metros ou aquelas montanhas, uma sucessão de montanhas nos Pirineus ou nos Alpes, que teoricamente tornam a etapa mais dura. Uma parte de França que é sempre bastante dura, que é a parte do maciço central. O Tour, quando atravessa o maciço central, são dias que não têm montanhas muito grandes, mas são dias bastante duros, e este ano houve a etapa que ganhou o ciclista da Education First, Martínez. Sim, Martínez. Uma etapa que subiu a dureza daquela etapa sem montanhas muito longas. Ou seja, o Tour tem, e eu fiz vários tours como ciclista, como diretor, e analisando, antes de ir para a corrida, analisando o Tour, quando se faz a apresentação, há sempre aqueles que a gente diz que são mais duros. Mas o Tour é uma corrida com umas características diferentes todas das outras, e quem faz o Tour mais duro ou mais difícil são os ciclistas. É a forma como se corre, é a velocidade que o Tour tem por natureza, é uma corrida que vai sempre rápido, mas depois são os ciclistas e as equipas que tornam a corrida mais difícil. Mas tu sabes que houve anos que, pronto, as primeiras etapas, quase que a primeira semana, basicamente era para os sprinters, as equipas dos sprinters controlavam, não sei o quê, acabava por ser uma semana bastante mais morna. Este ano, como tu vistes, na segunda etapa já as coisas estavam a ter um contexto totalmente diferente. E durante a primeira semana já apareceu etapas de montanha. Achas que isso influenciou em muito o desenrolar de toda a corrida? Eu lembro de um tour que fiz como diretor desportivo, que começou na Holanda, e tivemos os primeiros dias na Holanda e na Bélgica. Eram etapas planas para o sprint, mas foram etapas que provocaram um desgaste enorme nos corredores. Porque essas etapas nesses países, com as rotundas, viragens, estradas estreitas, eu acho que o Tiago estava num desses tours. Ou seja, quando a gente saiu da Bélgica, foi a terceira etapa que terminou em Nui, que ganhou o jogo, que ganhámos com o Joaquim Rodrigues, e houve aquela queda grande, uns 40 km, que até teve de ser neutralizado. Eu acho que o Tiago estavas nesse tour, não estavas, Tiago? Foi aquele que nós até gozámos com aquele russo que era muito alto. Rosenschut. Esse caiu e já não chegou a fazer a volta à França, não chegou a entrar em França, partiu a moculata, a clavícula. Exatamente, ele foi envolvido nessa queda. Ou seja, quando nós chegámos à montanha, às etapas de montanha, tinha havido uma série de etapas planas que criaram um desgaste enorme. Por vezes esse desgaste é maior que as etapas de montanha. Às vezes não é preciso montanhas, porque muitas vezes quando há etapas de alta montanha, e se houver uma equipa que seja mais forte, que assuma o controle, vai-se a ritmo até a última subida. Ou seja, a corrida está bloqueada, não há ataques. Se eu for uma corrida mais aberta, num percurso que às vezes não é alta montanha, mas mais propício aos ataques, são etapas que desde o quilómetro zero vai-se muito rápido e acaba por provocar um desgaste maior do que as de alta montanha. Mas o Tour é sempre difícil, é sempre a corrida mais difícil, independentemente de com mais montanha ou menos.
analisando os metros ascendidos, é uma corrida diferente, é uma corrida bastante... Tiago, no que toca a ti, o que é que tu achaste de diferente correr uma volta à França do que correr, sei lá, uma volta à Espanha? Qual é a diferença entre uma corrida e outra? Mais stress, mais responsabilidade? Onde é que tu vês a grande diferença do Tour para as outras grandes voltas? Tudo depende sempre da equipa com que vamos, não é? Mas nos tours que eu fiz, tirando o ano da etapa, em que ia mais livre, sem responsabilidade do que é que fosse, que não tínhamos um líder assumido, mesmo tendo o Koenig, não íamos com grandes objetivos. E depois na Katusha tínhamos como falou o Zé, o Porito, e aí, pronto, nos primeiros dias que foi a tensão, nós tínhamos que andar ali a limar os dias todos por causa dos abanicos e tudo mais, e mesmo assim não conseguíamos dar conta do recado, e quando vinhamos já em perseguição ainda tínhamos o azar de cair, era sempre a correr atrás do prejuízo. E depois com o Alex, que tínhamos um líder que era ele, que era pós-sprints, aí era a pressão de não deixar ir uma fuga que nos tirasse o sono, que era perseguir o dia todo, era já nas partidas simbólicas, já tínhamos que ir a limar para arrancar bem colocados, que senão o que se vai gastar ali pode ir a fazer falta uns metros mais à frente, e depois nos dias que eram as etapas de montanha, era tentar ir para a fuga, que era para descolar mais perto da meta, que era para vir recuperar já para o dia seguinte, porque já depois de fazer aquelas coisas, claro que a energia já não é muita, e eu acho que o Tour é diferente também por causa do mediatismo que tem, em que está sempre ali muitas motas. Quem está bem na televisão não tem a noção, mas há tanto de motas como de carros, como de ciclistas, e depois não há um único minuto de sossego. Basta ver aquela primeira etapa, acho que desse Tour que o Zé falou um bocado, tinha-se dado a fuga e a equipa já estava a secar, já estavam a Movistar, já estavam a Lotto, já estava tudo ali alinhado à frente para ter os líderes colocados. E isto é o dia todo isto, é um stress, e depois as coisas quando não correm bem ainda é pior, porque começa a ser mais complicada a recuperação. O Zé está aí testemunha e ele sabe que eu nunca queria ir ao Tour, portanto é uma corrida que me traumatiza muito. Essa é a sensação que eu nem nunca corri como ciclista, infelizmente, porque era uma corrida que gostava de ter feito como ciclista, e tive presente a ver uma etapa em Andorra, era o Zé ciclista nessa altura. Mas é essa sensação que eu tenho, é de que há uma pressão muito grande no que toca a tudo, e sendo líder ou não sendo líder, ou sendo trabalhador, ou sendo o pessoal do staff técnico, parece que toda a gente sente que o Tour é uma pressão superior a todas as competições. Aquilo era um mundo em qual eu não me encaixava, acho eu, porque aquilo era desde todo o dia, desde da saída do hotel até ir dormir, era sempre a 1000 à hora. Aquilo não havia um único segundo para respirar, e se formos a comparar, por exemplo, com a Vuelta já se fazia melhor, entre aspas. Claro que também tínhamos dias complicados com os abanicos e tudo mais, mas claro, dava para levar de uma maneira diferente, porque no Tour faz uma coisa pequena e aquilo é enorme, porque está não sei quantas televisões, não sei quantos jornalistas, é por isso que se calhar todos querem fazer qualquer coisa que é para terem o seu protagonismo. Ou seja, tu achas que esta pressão que os ciclistas sentem, vocês como managers, como diretores, sentem o mesmo, e é esta pressão ou a necessidade de que o Tour é a corrida que mais visibilidade tem e que tem de fazer sempre qualquer coisa, de certa forma, basicamente para rentabilizar o patrocínio? Achas que é um pouco por aí? Ou é o próprio envolvimento do que é a Volta à França que provoca esse stress? Porque o que o Tiago diz, ao fim e ao cabo, é a opinião, inclusivamente, de alguns mecânicos, de alguns massagistas, do que é que advém realmente esta grande diferença entre o Tour e estas outras duas voltas que têm um formato idêntico, mas que depois, interiormente, no trabalho de cada um, pelos vistos, não é assim. Realmente o Tour tem uma pressão extra. É uma corrida diferente que se sente, é visível na atmosfera. Eu senti essa pressão como ciclista, como diretor e como manager. Isso existe em todas as funções que a gente tem, nota-se essa pressão. O porquê disso?
Primeiro é o investimento que as equipas fazem. Nas equipas, os investimentos são muito grandes. Os patrocinadores investem milhões para se associar a uma equipe, patrocinar uma equipe. O Tour é a corrida que lhes pode dar a visibilidade e a maior rentabilidade dessa aposta a nível de marketing. Uma equipa durante o ano pode não ter resultados. Se tiver resultados no Tour, o ano está salvo. Se uma equipa andar muito durante o ano, mas no Tour não for visível, o patrocinador falhou. É assim que ele considera, falhou. Porque o Tour é onde dá maior visibilidade. E essa visibilidade é patente porque é transmitida em direta, agora até desde o quilómetro zero, transmitida em mais de 180 países, em direto. E esse stress que existe no pelotão é porque todas as equipas, com objetivos diferentes, umas porque lutam pela geral, outros lutam pela vitórias em etapas, outros lutam por classificações parciais, mas sabem que estando na frente da corrida vão redar repercussão ao seu patrocinador. Aquilo, como o Tiago referiu-se, na neutralizada, vai-se a 40 a hora atrás do carro do predomínio, não é? Rola-se a 40 a hora, já se vai a 40 a hora na neutralizada, antes de baixar a bandeira, e toda a gente já quer estar na frente. Uns querem estar na frente porque o objetivo é ir para a fuga, outros querem estar na frente porque se calhar a partida é um bocado complicada e querem ter o líder bem posicionado. Se aquilo se corta, ou se há uma queda na parte de trás do pelotão, a velocidade que se rola para que o líder entre é um esforço extra que se vai fazer, muitas vezes é quilómetros a perseguir. Ou seja, é tentar antecipar todas essas situações, que as equipas todas pensam o mesmo, todos querem estar na frente, não há espaço. O Tour corre-se nas estradas secundárias de França, ao contrário do Giro e da Vuelta, que são estradas mais largas, o Tour é sempre naquelas estradas mais pequenas. É mais complicado haver lugar para todos, mas como querem estar a risco, daí haver um número maior e elevado de quedas. Mas quando se está na fuga, uma equipa que esteja na fuga vai mostrar o patrocinador durante muitas horas. E é isso que cria esse stress todo acumulado. No final, não é, de 21 dias, faz uma diferença muito grande. E eu muitas vezes analiso corredores, e eu digo, há os corredores com características de corridas de 3 semanas. Um corredor que consiga ganhar o Tour, ou que consiga estar nos primeiros 10 no Tour, tem capacidade para estar no Giro e na Vuelta, fazer o mesmo, mas um corredor que faça no top 10 no Giro e no Tour, não sei se no Tour o vai conseguir. Por todos estes fatores, e como o Tiago mencionou, a exigência do Tour. Quando o Tour termina, os hotéis estão sempre longe, há uns transfers sempre grandes, de 1 hora é sempre praticamente o normal, o corredor tem que chegar, e aquele stress que nós pomos no corredor, quando ele entra no autocarro, toma banho rápido, temos que arrancar. E no outro dia, no Tour, que se começar ao meio-dia, as equipas têm que estar no mínimo 1h30 antes. Porque só para entrar no parque, ou seja, tem que acordar mais cedo. Todo esse tempo de recuperação, não é mais reduzido. E nós pomos esse stress aos corredores no fim da etapa, para se tomarem banho para o autocarro arrancar, que é para tentar recuperar tempo. Claro que depois isso é visível no ambiente que se respira, não é? Essa pressão está lá constantemente. Tiago, tu Tiago não gosta. Acabas por cair, salvo no ano que fizeste o Tour com a Endura. Eu caí em todos. Não, mas fizeste um Tour com a Endura, certo? Sim, 2014, 2015 que é Catuche e 17 também que é Catuche. Mas aquela queda mais aparatosa foi sim. Com a Endura, não foi? Foi. Eu tenho assim uma vaga ideia de ver assim todo, inclusivamente em termos de comunicação social, fizeram bastante destaque ao teres continuado a correr o Tour naquelas condições. O que é que te fez conseguir acabar um Tour naquelas condições? Era porque era o Tour, se fosse da corrida, eventualmente não tinhas esse... Ia acabar por ter, porque o Zé foi meu diretor e sabe que eu, para desistir de alguma coisa, tenho que estar muito errado, porque eu tenho que ter alguma coisa partida, eu tenho que estar mesmo muito doente, porque eu não gosto de desistir. Acho que desistir, eu digo que é para os fracos, e na realidade a não ser que haja alguma coisa que nos impossibilite. Mas ali o que me fez continuar foi mesmo porque eu tinha noção que tinha sido uma queda grave, porque bastava olhar para o estado em que eu estava e tive algum tempo parado dentro da ambulância, mas a partir do momento em que eu não tinha nada partido, eu optei por continuar, que assim de certa forma iam dizer que eu tinha continuado em prova, e quem estava longe de França, digamos em casa, ia se tranquilizar um pouco, porque embora tenha caído, quedas há muitas, e se não partiu nada é porque continuo em prova. Qual é a melhor
experiência, daquilo que mais te recordas dos 3 tours que fizeste, qual é aquilo que te vem mais à memória no sentido positivo? Quando a equipa ganhava as etapas é sempre esses momentos, que acho que ganhámos 2 com o Porito, foi no Mordiu, e uma chegada muito conhecida também, a chegada em Alde, que ele ganhou, que até estava a chover nesse dia. Para todo velho. Isso, para todo velho. E pronto, isso são boas recordações sem dúvida. Também quando com o Cristóvão as coisas não corriam tão bem, mas à hora do jantar ele lá animava a malta e uma pessoa até passava uns momentos a rir-se do que se passou durante a etapa. São esses bons momentos, mas acho que mesmo quando se caía dava para rir um bocado, porque recordo-me que no Tour 2015, quando o Zé estava pelo rádio a dizer ragazzi, tudo insieme, que íamos ter uma viragem por causa do vento, aquilo foi o casino total, que veio o Luca Paulini com o Marco Waller da direita, veio os outros pela esquerda, e quando apareceram as vaias entraram pelo pelotão dentro, e eu caí a 3ª vez nesse dia, e eu é que fui culpado de ter feito a queda. Mas dava para rir, nessas situações também dava, porque ninguém se magoava a sério, dava para seguir tudo em prova, e depois também nas reuniões, quando French Road, também dava para rir bem. Aquilo que há um bocado o Zé estava a dizer das estradas francesas, ele dizia sempre isto nas reuniões: French Roads. Típica. E era mesmo aquele alcatrão pior que temos aqui em Portugal antigamente na Senhora da Graça, que sempre está a dar aos saltinhos, rugoso mesmo. E bom, quando o Zé acabava a dizer isso, claro que começávamos todos a rir para os outros. Pronto, só eram boas recordações, sem dúvida. Claro. Tu correste com o Roglic, certo? Como adversário só. Sim, com o adversário, sim. Sim. Vias nele para ganhar o Tour, ou sim, friamente, ou olhando assim um bocado para trás? A primeira vez que ele nos surpreendeu, até estávamos na volta ao Algarve, porque ele ganhou o contra-relógio ao Tony Martin, e nós ficámos um bocado surpreendidos. Pelo menos foi a primeira vez que me lembro de ter ouvido falar do Roglic, foi nesse contra-relógio no Algarve, que ele chegou lá e ganhou ao Tony Martin. O Tony Martin faz segundo, naquele ano em que ele, se fôssemos a trocar os segundos pelos primeiros lugares, tínhamos ganho muitas corridas, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, mas daí a ganhar um Tour, muita coisa mudou. Mas ele também, de ano para ano, que parece que cada vez anda mais. Ou seja, em termos do que é a organização da Volta à França, e no que foi principalmente este Tour, que objetivamente esta pandemia vem influenciar de uma certa forma os resultados do Tour, ou nem por isso? Ou se não tivesse havido pandemia, o resultado tinha sido o mesmo, o pódio tinha sido o mesmo, com pandemia ou sem pandemia, com vírus ou sem vírus? É difícil dizer, é muito subjetivo. Analisando o top 10, vemos ciclistas que teoricamente eram potenciais top 10 ao final do Tour, e os corredores favoritos praticamente eram os mesmos. Agora, o que eu acho é que houve equipas e ciclistas que tiveram que alterar a sua planificação, aquele trabalho que faziam em anos anteriores, e essas alterações, em alguns casos, pois não deram resultados. Foi visível principalmente a equipa da Ineos, teve um nível bastante inferior do que é a realidade daquela equipa. Eu acho que foi essas alterações nas planificações que eles tinham em anos, durante muitos anos, porque a Ineos ganhou o Tour, a primeira vez o Tour ainda era Sky em 2012, e até 2019 só perdeu em 2014 ou 2015, quando ganhou o nível. Todos os outros 14. Anos, 14, ou seja, ganhou sempre o Tour. E este ano eu acho que eles, houve uma alteração na planificação que nenhum corredor teve ao seu nível. Segundo o teu ponto de vista, pelo menos da parte deles, tanto individual como coletivamente, as coisas poderiam ter sido diferentes se a temporada se tivesse decorrido de uma forma normal. Eu acho que sim. Na realidade, tens aqui uma diferença abismal entre aquilo que era a Ineos e o que era a Ineos deste ano. Embora do ano passado também não tenha sido aquela que era noutros anos, mas este ano foi sem sombra de dúvida uma sombra daquilo que... Nós este ano já se sabia que pela primeira vez aquela estrutura, Sky, agora Ineos, queria ter uma equipa, queria ser um adversário ao nível deles. Foi a que era a Jumbo. A Jumbo, com as contratações que fez,
desde o início, quando nós sabíamos que a Jumbo ia ter uma equipa que poderia pôr-se em pé de igualdade com a Ineos. Em anos anteriores, uma das grandes forças da Ineos e da Sky é que quando chegavam à última subida tinham 4, 5 corredores e as outras equipas tinham apenas uma. E este ano a Jumbo, também porque a nível económico tem essa capacidade, conseguiu reunir corredores que lhe davam pois, essas garantias, e um grupo forte com mais opções. Contrataram o Dumoulin e ainda lhes falhou o Kreuzvik, que não estava lá porque teve uma queda, faltava o Kreuzvik. É certo que também na Ineos o Froome e o Thomas também não estavam, mas eu acho que ou seja, houve apenas um mês antes do Tour, desde que começaram as competições até o início do Tour houve um mês. Houve corredores que não se apresentaram bem, e num espaço curto tinha que se tomar decisões. É fácil agora criticar, dizer porque é que o Thomas não foi, quando depois acaba segundo o Tirreno Adriático, né? Dizem assim, mas ele acabou segundo o Tirreno Adriático, mostrou que podia ter ido ao Tour. Mas depois é fácil, antes do Tour o Thomas também nas corridas que fez, como o Dauphiné, não estava bem, o Froome não estava bem. Eles tomaram opções, aqueles corredores que lhes davam mais garantias, mas é o que eu digo, eles alteraram a planificação, alteraram a forma como corriam. Via-se que era uma equipa que corria pouco, corriam pouco e faziam bastante estágio em altitude. Este ano não os puderam fazer. E depois, desde Route d'Occitanie até ao Tour, praticamente aquele grupo correu sempre, coisa que eles nunca fizeram, ou seja, para acumular dias de competição. Eu acho que isso provocou-lhes um desgaste, mas eles é que têm que o analisar. Mas sob o meu ponto de vista foi essa alteração que eles fizeram na planificação, que eu não critico, são opções a tomar. Se funcionasse, diziam-se que eles estavam à frente de todos, como se disse muito durante muitos anos, que era a equipa que estava à frente de toda a gente, com conhecimentos, porque ganhavam, este ano não ganhavam, não se vai dizer que são maus, ou que são os piores, não. As coisas não funcionaram, os corredores não deixam de ter as suas capacidades, não deixam de ser bons, mas foi um ano que não lhes saíram, e um ano onde vimos uma Jumbo super, super forte. Não é? Tiago, dos 3 tours que fizeste, uma coisa que gostarias de ter concretizado, e por estratégia, o que quer que fosse? Isso que todos nós quando corremos, quando pomos o dorsal nas costas, queremos ganhar uma corrida lá. Claro que nem todos têm esse talento, mas claro que gostaríamos de ter ganho uma etapa. Eu gostava de ter ganho uma etapa no Tour, era algo que mudava a vida, digamos, porque é o que eu disse há um bocado. Quem faz alguma coisa no Tour tem ali os meios de todo mundo a ver. Fica todo mundo a ver e quer se quer não, fica para a vida. É uma marca que fica. Podes ganhar na Espanha, podes ganhar no Giro, mas no Tour é uma marca que fica registada. O Tour é o Tour. Zé, em termos de organização do Tour, achas que tem evoluído? É uma organização já muito grande, obviamente, a da Volta à Espanha, maioritariamente a maior parte das cotas da Volta à Espanha. Achas que tem evoluído? Achas que para a grandeza que já tem, ainda falta ali qualquer coisa que possa melhorar? Eu acho que sim, acho que há sempre coisas que se pode melhorar, mas eles são os primeiros a ter noção disso e a trabalhar nesse sentido. A AESO tem uma estrutura montada que praticamente todas as provas que se faz que são AESO, nota-se que há uma diferença. A nível da organização, ou seja, a AESO está a um nível acima das outras organizações. E o Tour é o expoente máximo, não é, das corridas organizadas pela AESO. Tem pessoas com muito conhecimento, em todos os departamentos, a nível de organização, a nível de apoio às equipas, na logística, nos hotéis, às partidas, durante a corrida. Ou seja, é visível a organização, que é uma máquina que está montada, que não se pode dizer que está tudo perfeito, mas nota-se que estão num patamar muito elevado. Tem muitos corredores, ex-ciclistas profissionais a trabalhar na organização, que conseguem compreender as necessidades das equipas e as necessidades, ou seja, o que é que uma prova de ciclismo necessita para que as equipas ciclistas possam fazer as suas funções da melhor forma possível. Pessoas que contactam connosco diariamente, que
que partilham opiniões, partilham ideias, e a verdade é que é visível que a estrutura AESO está num nível muito, muito elevado. Tá bom. Olha, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade. Desejamos uma boa volta a Portugal, que a volta a Portugal se concretize e que seja um êxito este ano com todos os programas que teve para se realizar. E o Tiago sei que tem um papel fundamental dentro da equipe IFAPEL, de tentar ajudar, em princípio, acho eu, será o teu trabalho dentro da equipe, a conseguir... Às vezes não atrapalhar já é uma grande ajuda. Tu fazes bem mais que atrapalhar. Ainda por cima com a experiência que tens adquirido aos anos, acho que tens ali um papel bastante importante dentro dessa equipe e todos sabemos que tem um potencial muito grande e muitas possibilidades de vencer esta volta. A ti, Zé, logicamente, desejo-te muita sorte para este teu novo projeto e que o consigas eventualmente daqui a um par de anos levá-lo a fazer uma volta à França, que penso que normalmente é a ambição de qualquer equipa profissional continental. Não, o meu objetivo é esse, ao contrário do Tiago que não gosta do Tour. Nem das clássicas. do Tour, e eu os anos que eu selecionei para ir ao Tour, os 2 anos pensei que ele tinha ficado contente e agora vejo que não gostou. Mas para mim é o contrário. Para mim o Tour é a maior corrida e sempre foi, quando era criança, era o meu sonho era um dia correr o Tour. E quando o fiz pela primeira vez, depois a partir daí não tive dúvidas que essa era a corrida que eu, se pudesse estar presente, é sempre a minha corrida. É uma corrida que eu tenho uma ligação especial e é a corrida que eu mais gosto. Neste projeto, logicamente, o objetivo é um dia tentar chegar aí, ou aqui ou não, mas não vou dizer que a minha ambição não passa por voltar a estar no Tour com uma equipa, mas há um caminho a percorrer dentro deste novo projeto que tem o seu tempo. Olha, um grande abraço para os dois. Muito forte. Pode ser fazer na volta seguinte, por lá um dia. Irei fazer. Um prazer. Um grande abraço e obrigado. Um abraço. Tchau.